Olá, este é o FPR TV especial Eleições 2006. Neste período que antecede as eleições, nós vamos ajudar você a entender um pouco deste complicado cenário político brasileiro. A nossa comentarista será a professora Luciana Veiga, ela é professora de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Professora, nós já temos 2 semanas de campanha eleitoral no rádio e televisão, mas parece que muito pouca coisa vem mudando. O que está acontecendo nesse período? Por que os programas eleitorais, que eram tidos como filé mignon, que é a bala de prata dos candidatos, por que isso não está funcionando? Ney, na verdade o que a gente tem é o seguinte, o horário eleitoral de fato é muito importante. Existe assim, essa importância que é dada ao horário eleitoral, ela não é pouca não, ela, de fato ela é real, tá? Por quê? Porque o horário eleitoral marca para as pessoas o início da campanha eleitoral, tá? Existe uma série de pessoas que vão acompanhando, que vai acompanhando pela imprensa e tudo mais, mas para a grande maioria do eleitorado, que não está habituado a ler diariamente o jornal, que não acompanha a imprensa, o horário eleitoral que chega ali depois do jornal, ele marca o início da campanha eleitoral e as pessoas começam, então, de fato, a prestar atenção no que vai nos candidatos, tá? Existem várias pesquisas que mostram que os eleitores não assistem, tudo, mas se você verificar o efeito indireto, se você partir para o efeito indireto, você vê que, de fato, as pessoas assistem, tá? E que as pessoas podem não assistir, não acompanhar diariamente, mas um dia ou outro elas assistem enquanto estão fazendo alguma coisa, então, de fato, assistem. Então, o que a gente pode perceber é que nesses 15 dias iniciais, e esses dias são importantes do horário eleitoral, né, a distribuição dos 45 dias, o que acontece? Os 15 primeiros dias são muito importantes. Depois as pessoas acham que a campanha entra meio em algo, fica aquele clima meio morno, né? E os 15 últimos dias são importantes. Se nos 15 primeiros dias, né, nas 2 primeiras semanas de horário eleitoral, a gente não viu nenhuma mudança de intenção de voto, o que a gente pode concluir é o seguinte, não é que o horário eleitoral não esteja tendo efeito nenhum. O horário eleitoral está servindo para reforçar a intenção de voto anterior que as pessoas tinham, tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte, se na campanha presidencial a gente percebe em pesquisas que saíram acompanhando a primeira semana, meados da primeira para a segunda, o Lula continua na frente, o presidente continua na frente, se nos estados os candidatos continuam na frente sem qualquer oscilação de voto significativa, é porque a campanha está servindo para quê? Para reforçar a imagem que eles já tinham antes. Então, não trouxe nenhuma, o que a gente conclui é que nesse período a campanha não trouxe nenhuma informação nova, tá? Capaz de fazer com que as pessoas pensassem diferente do que elas estavam pensando antes. Então, as pessoas não passam, a campanha oposicionista não conseguiu fazer com que a campanha, que os eleitores achassem que Lula não esteja funcionando, que o governo Lula não esteja bem, entendeu? Ao contrário, a campanha de Lula está sendo capaz de reforçar a ideia de que ele está sendo bom. E isso a gente vê também nos estados. Então, essa primeira semana a gente percebe o seguinte, que as campanhas foram capazes apenas, e aí, sucesso para as campanhas que estão na frente, né, para as campanhas da situação, e reforçar aquela intenção de voto anterior. Agora, a gente percebeu que não houve uma mudança muito substancial nas fórmulas das campanhas. Os programas são mais ou menos muito parecidos com os que existiam, quer dizer, não existe nada muito de novo. Isso não torna a eleição muito morna para o eleitor também? O que acontece são 2 coisas. Primeiro, em relação aos formatos. O que a gente percebe é o seguinte, que as campanhas eleitorais, elas seguem um formato padrão. Esse formato padrão é o seguinte, a estratégia padrão da campanha é o seguinte, quem está na situação, que a gente chama do mandatário, ele tende o quê? Ele tende a mostrar que o governo dele está bom e que se ele continuar, vai dar continuidade e vai ficar ainda melhor. A campanha oposicionista vai querer mostrar o quê? Vai querer mostrar que o governo não está bom, que a situação não está boa e que, uma vez ele chegando ao poder, ele então vai poder trazer os benefícios para a população que a população precisa. Muito bem. Então, diante dessa estratégia padrão, ou seja, agora não está bom e depois comigo ficará, os candidatos de oposição têm que ter algum argumento para dizer que está ruim. E o que está acontecendo com eles é que eles não estão conseguindo identificar coisas ruins para se mostrar. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique, ontem deu um depoimento dizendo que o Alckmin só conseguiria ganhar do presidente Lula se começasse a atacar o governo dele, mostrando a corrupção. De fato, o candidato oposicionista só consegue se ele, de alguma maneira, minar. E esse é um problema sério, porque as pessoas não gostam de ataque. Só que você não consegue, estando atrás, passar na frente, a menos que você mostre que há algum problema no outro. Tá? Mas
O que o Geraldo Alckmin vai mostrar da corrupção, tentar mostrar que o Lula estava de alguma maneira envolvido? Não é informação. Se não houver informação nova, se continuar dizendo a mesma coisa, que tinha um mensalão, que o PT estava envolvido no mensalão, qual é a informação nova para a população? A população já sabe e já absorveu. Quem votou no Lula, está querendo votar no Lula, já absorveu a questão do mensalão. Então não há informação nova. Por outro lado, a gente vê aqui no Estado a disputa querendo fazer exatamente como se manda o figurino, ou seja, você atacar o outro para tentar minar a sua imagem, tentar chegar ao poder, e o candidato está perdendo. Né? Você vê, por exemplo, que a campanha do governador Requião está conseguindo se manter. Né? Apesar de um tempo pequeno na TV? De um tempo pequeno na TV, porque foi reduzido na medida que teve a aliança com o PSDB não se confirmou. Você tem o Rubens Bueno, com uma campanha claramente oposicionista, ou seja, vamos atacar o governo atual para a gente propor algo diferente, né? E você veja que ele está caindo, foi uma das poucas mudanças realmente que dá minimamente significativa. Né? Então, o que você percebe é que o que ele está fazendo não está dando resultado, ou seja, atacar o Requião não está dando resultado, seja do nepotismo, seja do jeito dele de briga e de tudo mais, não está dando resultado. O que acontece? Os candidatos que estão na oposição estão sem argumento, estão sem condições para fazer algo diferente. E aí a gente entra num outro problema. O problema é que antigamente a campanha eleitoral tinha 90 dias. Com 90 dias é muito mais fácil, porque você tem um tempo muito maior, para o candidato da oposição repetir. O candidato da oposição mostrar algo diferente. Ele tem mais tempo para mostrar as falhas do outro. Pode ir numa coisa devagar, construindo. Porque, por exemplo, a questão do Geraldo Alckmin. A questão do Geraldo Alckmin, ele tem em 45 dias se apresentar e atacar. Quando você está se apresentando, você não pode atacar. Na verdade, não são 45 dias corridos, né? Porque são 3 vezes por semana. São 3 vezes por semana. Então, a gente pode reduzir, são 20 programas, 19, 20 programas, na verdade. Então, você veja, o que ele faz? Ele não sabe se ele se apresenta e tenta construir uma imagem positiva, porque o país ainda não o conhece, né? E, ao mesmo tempo, ele está sendo cobrado para que ele ataque, que é a estratégia padrão. Então, mas se ele ataca, ele vai construir uma imagem negativa dele, porque ele está se apresentando, ninguém consegue construir uma imagem positiva se apresentando e falando mal das outras pessoas, né? Isso no nosso dia a dia. Se ele tivesse 90 dias, tivesse 3 meses, seria mais fácil. Primeiro ele gastaria um tempo se apresentando, depois ele poderia, depois que já tinha uma imagem, entendeu? E as pessoas já tinham despertado a credibilidade nas pessoas, começar a tentar apontar um erro ou outro do governo Lula. Com um espaço pequeno, isso é complicado. Isso é importante porque existe na reforma política uma tentativa de reduzir o horário eleitoral ainda mais, de 45 para 30 dias. Se reduzir ainda mais, vai beneficiar ainda mais quem está no poder. Entendeu? Porque fica impossível você construir um cenário diferente, mostrar falhas, se apresentar num período tão curto. Então, e aí a tendência é reforçar o que já está na frente. Um dos elementos que nós perdemos, que era clássico, pelo menos nesse período pós-democratização que nós perdemos nessa fase eleitoral, foram os showmícios e as grandes mobilizações. Isso teve algum impacto ou era muito mais isso era utilizado muito mais para a TV mesmo, para mostrar a mobilização das pessoas, ou de alguma forma isso funcionava? Isso aí tem duas coisas. Eu acho que os showmícios, eu acho que a camiseta e tudo mais servia meio para dar uma conotação de festa. Né? O que a gente percebe é que a eleição desse ano ela está mais calma. Perdeu-se um pouco aquela coisa da quase festa. Britânica. Aquela coisa da festa, eu acho que perde em termos de mobilização das pessoas nas ruas. Eu acho que perde essa coisa. Se é positivo ou negativo para a democracia, a gente não sabe. Na verdade, as eleições já vinham perdendo esse caráter de festa há algum tempo. Em 2002 foi uma coisa diferente, que foi aquele entusiasmo da esperança do Lula e tudo mais, que mobilizou muitas pessoas. Então, o que a gente percebe agora é a volta da democracia como uma coisa rotineira, né, da eleição como uma coisa rotineira, e particularmente com essa perda do showmício. Então, eu acho que em termos de mobilização fez menos barulho. Em termos de horário eleitoral, é muito importante pelo seguinte, existe uma parte do horário eleitoral, dentro da estrutura do horário eleitoral, que pode ser chamada de meta-campanha. Tá? A meta-campanha é o quê? Você mostra no horário eleitoral faz no horário eleitoral propaganda da própria campanha.
Então, nesse momento é que entram as passeatas, é que entram os comícios, sabe, as mobilizações nas ruas. Isso, para o horário eleitoral, é importante porque para dar para o eleitor que está assistindo a percepção de que aquela campanha é uma campanha forte, que aquela campanha é vitoriosa. E no caso da campanha que está atrás, que ela está crescendo, dá a conotação de que ela é uma campanha que está subindo. É muito difícil a gente mudar, mudar radicalmente a intenção de voto com o horário eleitoral. Mas existiu uma campanha de 94, que foi depois governador Eduardo Azeredo, que era exatamente isso, que tinha, inclusive a música era pode pôr um X que vai dar certo, entendeu? No sentido de encorajar as pessoas. Qual era a diferença de intenção de voto? Era gritante, ele foi por um número muito pequeno para o segundo turno, é alguma coisa, eu não me lembro precisamente agora, mas alguma coisa em torno de 20%. Foi uma coisa assim, de fato, gritante, e ele deu a volta, ele passou por um tris para o segundo turno, enquanto ele passa para o segundo turno, ele consegue fazer a virada, era uma disputa com Hélio Costa. Então, e a história era, pode pôr um X que vai dar certo, Eduardo Azeredo para governador. No sentido de encorajar. E fazia parte desse processo de encorajamento mostrar campanha vitoriosa na rua e tudo mais. Então, eu acho que, em termos de estrutura de horário eleitoral, acaba perdendo, porque você perde, que a gente chama essa oportunidade de falar da espiral do silêncio. Existe uma teoria que é da espiral do silêncio, é que as pessoas votam de acordo com que elas têm a sensação nas ruas. Tá? Então, você perde essa oportunidade de passar para as pessoas a sensação de uma campanha vitoriosa ou de uma campanha que está dando a virada. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o FPR TV especial Eleições 2006. É só um instante. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Voltamos com o segundo bloco do programa UFPR TV Especial Eleições 2006. Eu estou conversando com a professora Luciana Veiga, professora de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Professora Luciana, você estava falando no bloco anterior sobre a espiral do silêncio, que é um movimento que acontece durante o período eleitoral, que acaba formando a opinião das pessoas. Como é que funciona exatamente a espiral do silêncio? E qual é um exemplo clássico que nós tenhamos tido aqui no Brasil recentemente? Então, a espiral do silêncio funciona o seguinte: ela é uma teoria da comunicação que ela explica para tentar entender o comportamento da opinião pública, tá? Então, o que acontece? Durante muito tempo teve uma discussão se a propaganda política tinha um efeito ilimitado ou um efeito limitado na opinião pública. A comunicação de maneira geral, e a gente está falando da propaganda política, a gente foca na propaganda política. Então, teve-se essa discussão durante muito tempo e chegou-se na década de 70, começaram a concluir o seguinte: olha, que a gente não pode pensar no efeito da propaganda apenas de maneira direta, como a pessoa está assistindo o horário eleitoral e ela está olhando o horário eleitoral, então, quer dizer, aquilo tem um efeito direto ou não tem? Em quantas semanas você vai ter o efeito ou não vai ter o efeito? Começou a perceber que havia um efeito indireto que passava pela formação, pelo ambiente informacional. A ideia era o seguinte: olha, a propaganda, a imprensa ditava, apresentava, agendava os assuntos, tá, que as pessoas conversariam nas ruas.
Tá? E a espiral de silêncio entra justamente aí. Ela entra como uma teoria capaz de explicar este processo. Então, a ideia é o seguinte: se você tem uma campanha que parece vitoriosa, essa teoria veio da Alemanha. A ideia é, se você tem uma campanha que parece vitoriosa, e não necessariamente ela é vitoriosa, as pessoas que vão conversar a respeito disso e vão falar que a campanha está sendo vitoriosa e tudo mais, tendem a mudar o seu voto para participar daquela campanha vitoriosa que no dia a dia dela ela está percebendo como vitoriosa. Um exemplo, eu acho que é a própria campanha do Lula. Tá? Eu acho que tem um índice de satisfação com ele, claro, elevado, que justifica o comportamento do voto, mas existe também uma percepção de que o Lula pode ganhar, quiçá no primeiro turno, que faz com que muitas pessoas que não estejam tão satisfeitas, a ponto de ser um voto racional, estou satisfeita, voto nele, eu estou mais ou menos satisfeita, mas ele vai ganhar mesmo, porque a percepção que ela está tendo de que a campanha está crescendo e está cada vez mais vitoriosa, que é a espiral do silêncio. Por que é a espiral do silêncio? Na verdade, falta explicar o motivo desse espiral do silêncio, porque a ideia é o seguinte: do jeito que a pessoa que vai votar no candidato acha que a campanha dela está cada vez mais vitoriosa, ela se encoraja para falar do candidato na rua. Em contraposição, a pessoa que é do candidato contrário, por exemplo, que é do candidato Alckmin, ela se sente inibida dado a percepção de que a outra é vitoriosa. Quando ela se sente inibida, ela para de falar e defender o seu candidato. Quando ela para de falar e defender o seu candidato, esse candidato vai atrofiando cada vez mais. E quando ele vai atrofiando cada vez mais, é a ideia da espiral do silêncio. Você começa a se calar, se calar, se calar, e a outra campanha adversária, que é a vitoriosa, que parece ser vitoriosa, ela ganha mais espaço ainda. A gente pode perceber isso claramente do governo Lula. O governo Lula, o que aconteceu? Você teve um momento, de 2004 até 2005, que a curva de avaliação do governo Lula começou a cair. Nesse momento, as pessoas que votavam no Lula, que queriam votar no Lula, já pensando em 2006, ficavam com vergonha de falar, tá? Ficavam constrangidas de falar que votariam no Lula. Como quem votou no Collor em 89. E 89. Então, elas ficavam com vergonha de falar. O que aconteceu? Com o crescimento da economia, com o desgaste paulatino da ideia do mensalão, que foi caindo na rotina, essas pessoas começaram a achar argumentos para defender a sua posição de ser a favor do Lula. Então, o que acontece? Essas pessoas que se silenciavam num determinado momento, dada a espiral do silêncio, porque só se falava o Lula, o PT, o mensalão, o Lula, o PT, o mensalão, o Lula, o PT, o mensalão, começaram com o crescimento da economia a ter argumento, e o desgaste da notícia, que vai se desgastando, a notícia do mensalão, começaram a ter argumentos para dar a volta por cima e para começar a se apresentar como eleitora do Lula. Entendeu? Não é que ela dá a volta por cima, esse eleitorado dá a volta por cima e começa a dizer no dia a dia que ele é a favor do Lula, a campanha do Lula, a aceitação do Lula volta a crescer, acompanhado com o desempenho da economia, claro, e uma coisa dava argumento para a outra. E aí a campanha dele volta a crescer e chega nesse estágio de agora. Agora, muita gente se pergunta por que os escândalos não colaram tanto no presidente Lula. Existe uma teoria que nasceu nos Estados Unidos, que até foi durante a reeleição do presidente Clinton, que o presidente Clinton foi para segundo mandato, concorrendo com vários escândalos de origem sexual naquela época, mas, enfim, os americanos são muito sensíveis a isso. E um assessor, que era considerado o guru do Bill Clinton, o James Carville, durante uma entrevista coletiva, perguntaram para ele por que os escândalos não colavam no Clinton. E ele respondeu: é economia, estúpido, para o jornalista que fez a pergunta. Seria mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil? Quer dizer, os escândalos não colam no presidente Lula porque existe uma sensação de que nós estamos vivendo um período de bonança econômica, quer dizer, nada de muito grave aconteceu no país, apesar do crescimento medíocre, se nós compararmos com outros países, mesmo da América Latina, mas as pessoas não têm essa percepção. A percepção é que nada de ruim aconteceu com o PT no governo, inclusive a economia melhorou bastante. É isso? Eu acho que, como eu estava explicando, e a sua pergunta dá continuidade exatamente a isso, aquele momento, a economia foi essencial para o momento da virada. Eu acho que hoje o voto no Lula é da economia e das políticas sociais. Tá? A percepção que tem no segmento que ele mais obtém voto, né? Que é o segmento que ganha até 5 salários mínimos,
O argumento é esse. Primeiro que criou-se uma ideia de que todo mundo rouba, não é só o Lula. A ideia é que todo mundo rouba. Se todo mundo rouba, então vamos fazer uma coisa, vamos votar naquele que, apesar de roubar, tá? Apesar de roubar, ele faz para as pessoas mais carentes. Eu acho que a campanha do Lula que faz, a propaganda que diz por aquele que vai um Brasil melhor para quem mais precisa, eu acho que ela está extremamente afinada com essa ideia da recuperação dele. A ideia de que políticas sociais, e aí chamam a atenção particularmente a Bolsa Escola, né? O ProUni, né? Políticas, existem projetos tipo o ProJovem, que ajuda o aluno a voltar para a escola e ganha um recurso para isso. Então, essas políticas sociais, mais o desempenho da economia, no sentido de que o salário teve um aumento, você tem a bolsa, o custo do alimento reduzindo, que as pessoas estão comprando mais. Então, isso tudo fez a possibilidade de comprar bens de consumo. Isso tudo fez com que criasse uma percepção na classe mais baixa de que, apesar de tudo, ele está fazendo para a gente e ninguém vai fazer para a gente como ele fez. Então, a gente continua com ele. Agora, o que é preciso chamar a atenção, que é muito curioso, é o seguinte: embora ali o desempenho do Lula esteja muito maior, a gente não pode dizer que é só as pessoas que ganham até 5 salários mínimos que estão elegendo o Lula, porque por si só elas não elegeriam o Lula. O que você percebe é que existe um bom desempenho do Lula, que o Geraldo Alckmin ganha, tá? Mas existe um bom desempenho do Lula também nas outras áreas, nas outras classes sociais que estão dando suporte para isso. Se a gente fizer uma releitura, para usar um termo mais atual, uma releitura seria uma releitura do rouba mais faz? É mais ou menos assim que pega na cabeça da população? Mas é isso, mas não é isso. Se você falar isso, o eleitor do Lula não concorda. Uhum. Se você chegar para o eleitor do Lula e falar, então como o Maluf rouba mais faz, ele diz, não é. Porque aí entra o Teflon, a imagem do Lula. Tá? A ideia do não sabia foi muito curiosa, porque a ideia do não sabia, durante um tempo, teve um desgaste muito ruim e tudo mais. Mas aquela coisa dizendo que eu não sabia, virou, na verdade, entre as pessoas começaram, de fato, a achar que pode ser que ele não soubesse de tudo. Quem não vota no Lula tem certeza que ele sabia. E essa é uma das justificativas para o não voto, tá? Mas aquelas pessoas que votam nele acreditam que ele podia saber só de parte, que a culpa não foi dele, que tinha outras pessoas também envolvidas. É aquela coisa que é o argumento dele, que é o argumento que você vê saindo na imprensa. Tem muita gente, tem o problema do Congresso, e o Congresso, como ficou muito mal avaliado, a gente vê as pesquisas de instituições mostrando como o Congresso ficou muito bem avaliado, é fácil repassar o problema para o Congresso. E o Congresso também tem parte, os escândalos estão acontecendo ali, né? Então, é fácil essa associação e você tentar minimizar a participação do Lula na sua argumentação nesses escândalos. Então, você tem, o argumento fica sendo uma minimização da questão do mensalão e dos escândalos, jogando isso bastante para o Congresso. Que a gente vê que a avaliação do Lula, nas pesquisas, a avaliação dele continua boa, né? As pessoas continuam acreditando nele, passou-se um momento ruim que as pessoas não acreditavam nele, mas a confiança ainda continua, né? Pegando as pesquisas. E você percebe que o Congresso foi muito abalado, então foi meio um repasse, tá? Concentração no Congresso do problema. Os tucanos erraram o voo ao apostar em Geraldo Alckmin? Eles deveriam ter insistido no José Serra? Eu sou bastante pragmática no que se refere a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o partido, a função do partido é o quê? É tentar obter o maior número de cadeiras e poder possível. Então, você tem, quando foi decidido, era dezembro, fevereiro, tá? Foi entre dezembro e fevereiro essa decisão do PSDB. Se você pegasse até dezembro, você tinha o José Serra muito bem nas pesquisas, né? O que acontece nessa virada é que o Lula volta a crescer. Final de 2004, em 2005, foi a virada de 2005 para 2006. O Lula volta a crescer e o Lula começa a ganhar, ganhar de José Serra na intenção de voto. Então, o que acontece? Não estava claro para o PSDB, naquele momento, que o José Serra ganharia, dada essa retomada de crescimento do Lula. Então, não estava muito claro para ele. Por outro lado, as pesquisas indicavam uma clara vitória do Serra em São Paulo. Então, vamos colocar o Serra, eu acredito que a dúvida do PSDB era, vamos colocar o Serra e tentar a presidência com o risco de perder a presidência, porque o Lula está retomando. O filme?
queima José Serra, perde-se o governo de São Paulo, a oportunidade de assumir o governo de São Paulo, ele consegue se manter há vários mandatos, ou seja, vamos abrir mão de São Paulo para tentar a presidência, sob o risco de perder do Lula, porque o Lula está retomando o crescimento. Então, a dúvida era muito essa. Então, de repente, é melhor consagrar São Paulo, colocar Serra, deixar que Serra ganhe em São Paulo, como estão mostrando as pesquisas, ganhando, inclusive, no primeiro turno. Deixa Serra em São Paulo e ganha São Paulo, segura Minas, né? E vamos tentar a presidência, então, com o Geraldo Alckmin. Se Lula for mal, o Geraldo Alckmin consegue chegar lá. Agora, se for a tendência natural do Lula ganhar, do Lula ser cada vez mais bem avaliado, como está acontecendo, aí pelo menos a gente segurou o São Paulo. Então, eu acho que foi estrategicamente, friamente, eu acho que foi uma boa opção, foi uma boa escolha do PSDB. Para terminar o programa, dá para dizer que a fatura já está liquidada em prol do presidente Lula? Já dá para contar como favas contadas? A menos que surja uma informação nova, capaz de abalar o governo Lula, capaz de abalar, desequilibrar o que está aqui, se tudo continuar como está, eu acho que o presidente ganha essa eleição sem maiores atropelos. Você veja a Heloísa Helena, que estava aparecendo como uma força, quando chega no horário eleitoral, ela não consegue ir para além do que ela estava. Ela mantém, nesses 15 dias, ela manteve o seu desempenho. Professor, obrigado pela sua participação no nosso programa. Por hoje, o programa UFPR TV Especial Eleições 2006 fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais política. Até lá.